Liga o receptor para aqui. Só um minuto. E é interessante, porque quando Deus fala isso para Josué, ele diz que se eles conquistassem um povo e não ocupassem a terra, as feras do campo ocupariam aquilo. Ele não estava falando de animais somente. Então a gente aprende um conceito de conquista, que quando você conquista um lugar, você precisa ocupar isso. E qual o problema da conquista? É que quem conquista perde a noção de permanecer ocupando com propósito e começa a tomar da terra aquilo que era somente para ser conquistado, se torna posse pessoal. É daí que vem os impérios. O que é o império? É uma tomada de lugar. Ao invés de dar posse a um reino, você vai lá e constrói seu próprio império. É por isso que o evangelho não avança em tantos países, em tantos lugares, porque os homens que vão lá e limpam a terra, quando entregam na mão de outros, ou eles mesmos ocupam a terra, ao invés de continuar estabelecendo um princípio para Deus, começam a estabelecer o seu próprio reino, o seu próprio império. Eu entendi isso muito cedo lá atrás. No início da Igreja da Vitória, eu abri várias filiais. E era interessante que nas 3, 4 filiais que nós tínhamos, eram todos lugares próprios e a gente era alugado. Até um dia que Deus falou comigo: agora você entrega os lugares que você abriu, que vocês compraram, que vocês adquiriram, que vocês ganharam, a maioria nós ganhamos, não compramos. Entrega para quem está lá e continua o seu ministério. Isso era um movimento contrário, porque normalmente quando a gente abre e conquista, a gente mantém. E eu fui lá e entreguei. Porque o Senhor me ensinou que se eu construísse um império, eu jamais me desconectaria do império para fazer o que Deus precisava que fosse feito. E ocupar um lugar é estabelecer reino, deixar o princípio e deixar o Senhor governar aquele lugar. Não é você que governa, quem governa é o Senhor. Amém. Então esse é um conceito que aconteceu aqui em Éfeso. Paulo deixou a igreja e foi fazer o trabalho dele. Alguns anos depois, Paulo escreve para essa igreja. E qual é a carta mais importante de batalha espiritual? A que Paulo escreve para essa igreja, que foi conquistada em batalha espiritual. Que em 2 anos o evangelho foi espalhado por toda aquela região da Ásia, que hoje é conhecida como Oriente Médio, início da Ásia ali, as portas da Ásia, Anatólia, Grécia, aquela região toda. E é interessante que o apóstolo Paulo também escreve para essa igreja sobre a graça e a lei. E qual é o verdadeiro valor da graça? Fala sobre gentios e judeus formando um só corpo. Alguns estudiosos, como Watchman Nee, acreditam que essa é a revelação mais importante do Novo Testamento. É a que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que judeus e gentios formariam um só corpo. Então tem muita coisa acontecendo nessa carta. Até que Paulo chega no capítulo 6, fala sobre a unidade da fé, fala do serviço do ministério, a santidade cristã oposta à dissolução. Santidade é um princípio bíblico. Até que Paulo chega ao capítulo 6, e no último capítulo ele decide falar do que é mais importante. Depois ele fala disso tudo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais revestidos de toda a armadura de Deus, poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então diga para o seu irmão: o diabo não luta diretamente contra você. Ele arma ciladas. Entendeu agora? Ele não vem com a espada, ele arma ciladas. Como é que são as ciladas? Armadilhas. Já percebeu que tem problemas que literalmente sugam você para dentro deles? Você está indo bem, daqui a pouco acontece uma coisa, você é sugado. Aquilo toma toda a tua energia, toda a tua força, não consegue parar de pensar naquilo. Cilada. Tem até uma música assim, não tem? Cilada. Não tem uma música assim? Acho que eu ouvi uma música assim esses dias no rádio. Ah, tem. Vou descobrir. Pagode. Pagode antigo. Cilada, viu? Os pagodeiros sabem. Eu descubro rapidinho que é pagodeiro na igreja. Tem uma ali já assim. Sei qual é, pô?
arma ciladas. Porque a Bíblia diz que ele não pode nada contra nós. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, diz: achegai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E como é que o leão caça? Como é que os felinos caçam? Armando ciladas. Toda vez que os felinos, leão, tigre, leopardo, guepardo, onça, qualquer um desses felinos, toda vez que eles vão abertamente contra a caça, eles perdem a caça. Eles só conseguem quando eles criam uma cilada. Eles conseguem se disfarçar na mata, eles esperam o bicho chegar na água ou passar por algum lugar. E Satanás é assim, ele fica esperando um jeito de te atacar. E Paulo diz que se você não se revestir dessa armadura, qual é a armadura, Jorge? Mostra a armadura completa. Se você não se revestir dessa armadura, você não vai permanecer firme contra essas ciladas. Olha aqui, essa armadura. A época do Senhor, Paulo usa o uniforme militar dos dias dele, que eram os romanos. Para quem não sabe, o Império Romano foi a mais evoluída, a mais desenvolvida arma de guerra do homem. Para você ter uma ideia, até hoje os exércitos brasileiro, americano, russo e todos os exércitos do mundo usam os mesmos princípios militares dos romanos, porque é o que mais funcionou. Não é à toa que o Império Romano se tornou o maior império de conquista de toda a terra. Nenhum império cresceu mais do que eles. Como é que era a tecnologia? Isso aqui é tecnologia, tá, gente? É pra gente hoje, meu Deus, o que isso é tecnologia? Tem laser, arma de som, de frequência. Mas isso aqui na época era uma tecnologia. Então eles tinham um capacete para proteger a cabeça, a couraça, que era para proteger os órgãos vitais, um cinto grosso, onde ele não só prendia a espada, como também algumas coisas importantes para a sua luta. O escudo que ele usava no braço, um dos braços, para proteger o corpo contra flechas. A sandália, que é importante até hoje, quem serve aí no militarismo entende que os pés são a parte mais importante a ser protegida, porque é o pé que te leva para qualquer lugar. Se você perder a mobilidade, você perde todo o poder de combate. Você pode perder uma mão, você pode perder um olho, mas você não pode perder um pé. Que aí tu não consegue combater. Tu consegue combater sem uma mão, sem um dedo, com o braço fachado, mas você não consegue combater sem a perna, porque ela que te leva e te traz. Então a sandália, que era uma parte importante, enquanto os bárbaros lutavam descalços, os romanos usavam essas sandálias grossas para proteger seus pés. E o mais importante, a mais tecnológica arma criada pelo homem até então, a espada de 2 gumes. Enquanto todos os outros que tinham espada só tinham um gume, como a cimitarra árabe, ou os ninjas lá, a katana, todas elas eram de um fio só. A única arma na época criada, tão bem criada, foi a espada romana, que tinha 2 gumes. Então Paulo usa essa tecnologia militar para explicar a armadura de Deus. Apóstolo, isso aí eu já sabia, eu já estudei, já vi um vídeo, já vi no YouTube, já vi um fulano, não vou falar os nomes, né? Já quase falei. Fulano, é verdade, mas a descoberta principal hoje existem 6 partes aqui da armadura. Vamos lá para as partes específicas. As próximas imagens. O capacete, ele chama de capacete, aí ele começa no versículo 11, né? Revestido em toda a armadura de Deus, para poder ficar firme, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, domínios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais. Quando você leu lá no capítulo 1, nós vimos que Jesus está à direita do Pai, Yeshua está à direita do Pai, assentado acima de todo principado, potestade, domínio e nomes que se nomeiam. Aqui ele diz que a nossa luta
não é contra o maçom, contra o Illuminati, contra o Rockefeller, nem Jorge Soros, nem contra o Lula, nem contra o PT, nem contra a esquerda. Essa não é a nossa luta. Não, apóstolo, eu luto contra o comunismo. Está lutando errado. Fala para o teu irmão, tua luta não é contra ideologias, não é contra políticas, não é contra costumes, não é contra pessoas. Isso é muito importante, irmão. Todas essas coisas são usadas por esses camaradas aqui: principados, potestades, domínios e espíritos da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então é assim, é mais ou menos um jogo de videogame. Todo mundo sabe que aquele boneco, aquele personagem que você controla, não é você. Mas você cria um nome para ele. Qual o seu nome? Spider. O Spider está fortão, comprou um monte de coisa maneira, uma espada de luz. Porque esses jogos são assim, para viciar o cara, eles te botam um monte de coisa de graça, mas para ter força você tem que pagar. E tem gente que gasta dinheiro. Eu já gastei e parei de jogar porque estava gastando com essas coisas. Já joguei e parei de jogar. Legacy of Discord, The Angel's Purpose. Lodge. Eu entrava e o pessoal, caramba, tu tá fortão. Tava fortão. Não estava forte não, era um boneco. Só que os demônios, eles fazem exatamente isso. Eles colocam essas pessoas para representá-los, ou representar seus interesses. E você começa a discutir com essas pessoas, achando que está lutando contra elas, mas eles estão lá de cima só titerando, é títere, só usando os bonequinhos. Eles só não querem que você mire neles, porque quando você mira neles, tudo isso aqui se desarma. Então quando você vê uma pessoa toda armada de filosofia, de coisa, de compreensões filosóficas, científicas, e você atinge aonde está a raiz do problema dele, e essa pessoa tem a mente dela solta, que Satanás cega o entendimento, e você tira quem está cegando, automaticamente essa pessoa, o evangelho brilha e ela é liberta das amarras que dominavam essa pessoa. Mas você vê que hoje nós temos mirado sempre nos inimigos errados, e enquanto o verdadeiro inimigo está lá em cima rindo na nossa cara. Então o apóstolo Paulo começa a explicar isso. E por que ele está explicando isso para os Efésios? Porque ele viveu isso em Éfeso, ele aprendeu isso em Éfeso. Quando ele pregava, orava, jejuava, ungia, os demônios iam caindo que nem insetos com Baygon, irmãos. Você vê que até o lenço dele curava alguma coisa espiritual, porque Paulo descobriu lá em Éfeso que era uma luta nas regiões espirituais e não uma luta de discussão nas sinagogas. Ele ficou 3 meses falando na sinagoga e todo mundo de coração duro. Então ele foi para a escola de tirano, um lugar público, um lugar aberto a discussões, e ali ele começou a pregar, e os seus discípulos começaram a ir. Quem levava os lenços dele? Seus discípulos. Quem ia pregando? Seus discípulos. Eles foram espalhando por toda a Ásia, e o Espírito Santo ia usando os novos convertidos, e os demônios iam caindo um atrás do outro. Eles não tiveram poder de resistir ao reino de Deus, porque Paulo aprendeu como se luta. Então Paulo agora está dando o segredo dessa luta: para que possais, após fazer tudo, permanecer firme. Após eu tendo uma luta lá em casa, meu marido está vivendo um tempo com as drogas, minha esposa está meus filhos estão numa rebeldia. Ora pelo meu filho. Sim, Senhor, abençoa o filho dela. Mas a luta é contra principados, potestades. Então você tem que quebrar o espaço que os demônios estão tendo na vida deles. E muitas vezes vem através de você, da sua boca, da sua fala, do seu sentimento. Então antes de orar por eles, procura ver aonde as brechas estão, aonde o inimigo está entrando, de que maneira ele está acessando a sua família. E aí você começa a quebrar a ação do inimigo, e quebra mesmo.
Mas, apóstolo, como é que eu vou saber? Oração, irmão. Aí Paulo começa explicando. Você tem que revestir-se da armadura. Versículo 14. Aí ele começa a explicar. Qual é a armadura? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir é cinto. Então você tem que estar com o cinturão. O cinturão, ele dá base, ele aperta a coluna. Você vê que na LPO, quem fala, né, que é levantamento de peso, os levantadores de peso botam uma cinta bem de couro, bem pesada, presa. Quanto mais firme, mais eles têm segurança para pegar o peso maior e puxar para cá, porque aquilo dá peso, dá força na coluna. Então o cinto, o que te dá sustentação, o que te dá firmeza para pegar todo o peso da luta, é a verdade. Como é que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a tua boca precisa falar a verdade. Doa quem doer, principalmente a você, porque dizer a verdade não machuca os outros, machuca você. Por que a gente mente? Para se proteger, para evitar o confronto, para não dar conflito. Mas você, para se estabelecer, para ter força, para pegar o peso da luta, você tem que ter a verdade. Você precisa se estabelecer com verdade. Cinturão, esse aí é o outro. Esse é o capacete, pula. Esse é o cinturão. Ele inclusive tem aquela proteção ali, né? Genital ali também, com uma correntinha. E eu gostei dessa figura, que ela é a única que tem a 7ª peça da armadura, que você vai saber qual é. Quem descobriu qual era a 7ª peça da armadura já? A capa. Descobriu? A capa. Diga para o seu irmão, a 7ª é a capa. E falei, está na Bíblia. Fala, Paulo colou do mesmo texto. Sério, apóstolo? Sério, mas eu descobri isso lá na Suíça, lendo a Bíblia, que Paulo tinha pego essa ideia da armadura de uma palavra no Antigo Testamento. Fantástico, né? Vou deixar para falar quinta-feira que vem. Quero sair vivo daqui hoje. Vai ter um corredor polonês se eu não falar hoje. Ele veio aqui hoje só para isso, ó. Teu irmão vai lá. Então vamos lá. Então, cingindo da verdade, é o cinturão da verdade. Vamos para a próxima peça. Versículo 11. Couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. A justiça é algo poderoso, irmãos. Ela protege os teus órgãos vitais. O que é justiça? É ser justo. É ser justificado. É ter justiça nas coisas que você faz. Ser justo é não tirar vantagem. Ser justo é... eu estava na fila ontem no mercado com a bispa. E a gente estava lá com algumas coisas. Aí tinha uma mulher falando comigo. E ela, isso aqui é pro Nero. Era um monte de coisa de melão. Ela comprou um monte de melão, a senhorinha. Aí ela, Nero, meu cachorro, a filha, é. Mãe, pra que essa vodka aqui? É pro Nero. Pra ela botar no melão. E a gente ria com a velhinha. Rapaz. É pro Nero. Era pra ela mesmo. É pra botar no café. E a gente ali conversando, me divertindo com ela, né? Aí vem uma moça, funcionária, né? O senhor só vai comprar isso? Não era tão pouco, mas era menos. Porque quem vinha atrás eu era. Vem comigo. Eu falei, tá. Aí me falou no outro caixa, não foi? Eu falei, tá. Aí mostrei lá o aplicativo, que já tinha registrado a compra, ela só passou. A justiça é algo interessante, porque ela te promove. Nos lugares aonde você não se aproveita, a justiça te promove. A gente, quando estava saindo da Suíça e chegamos lá na hora de passar na imigração, entrando e também saindo, e o moço falou, Brasil, o suíço, Brasil, Rio de Janeiro, Flamengo. Falei, não. Não, mas não time. Você mora no Flamengo? Morar no Flamengo? Eu não vou querer. Nunca ouviu falar. Falei, nem os cariocas ouviram falar. Um monte de gente que no Rio nem sabe que existe virou roqueiro. Ele, tá. Mas era certo. Em qualquer lugar que eu chegava na Suíça e falava assim, Brasil, brasileiro. Porque eu fui egípcio, fui italiano.
Você é egípcio? Não. Você é italiano? Eu falei, não. Você é português ou não? Brasileiro. Rio de Janeiro, samba! Não era uma regra. Eu falava Rio de Janeiro, samba! Eu falei, meu Deus, tem mais que samba, também tem pagode, cara. Pô, mas vamos lá. Tem funk, os caras não sabem de nada. A justiça é algo que te acompanha. A justiça é você ser justo, mesmo quando são injustos com você. Justiça é você não devolver o maltratamento. A justiça é quando te tratam mal e você continua tratando bem. Ser justo é ser justo pelo que você é e não como resposta ao que estão falando ou fazendo com você. Ser justo é levar uma fachada e lá na frente dar uma passagem para a mesma pessoa que te fechou. Isso é que reveste você de justiça, a couraça. Todo mundo pensa que justiça é o quê? Deus vai fazer justiça, vai pesar a mão. Não, irmão. Ter justiça é não olhar o defeito do outro e procurar vigiar com as suas necessidades, com as suas responsabilidades. Boa palavra, fala assim: ser justo é ser responsável, mesmo quando não é sua responsabilidade. Isso é ser justo. Então, mesmo quando não é sua, você assume por causa da justiça, porque Jesus fez justiça por nós, morrendo pelos nossos pecados. Ele não era responsável pelos pecados, mas ele se fez responsável por nós. Isso é o princípio mais importante de justiça. Você tem que ser responsável mesmo quando não for sua responsabilidade. E, irmão, isso muda tudo, não muda? Mas meu marido não. Mas você, por ser justa, continua fazendo a sua parte. Mas minha esposa não. Mas você, por causa da justiça, continua fazendo a sua parte. Mas meus pais não. Mas você continua fazendo a justiça porque é a sua responsabilidade. Amém, Senhor. Ah, mas o meu líder. Mas você continua praticando a justiça por causa da responsabilidade. Eu sentei com os portugueses assim, cheguei lá na Suíça com os homens. A bispo ministrou as mulheres, os 3 homens, e eu falei para ele: primeira coisa, o que você vai ensinar para a gente? Vocês têm que ser dizimistas. E se eu não tenho confiança, e se eu não dei a confiança para... Eu falei, não importa, não tem nada a ver com a tua confiança, tem a ver a sua responsabilidade. Você tem que fazer por causa da sua justiça, porque Deus é fiel. Deus nunca vai ser infiel. Não, Deus não. Eu falei, então é com Ele, com sua responsabilidade. O que vão fazer é problema deles, o seu problema é com Deus. Justiça é o que você faz. Então isso reveste você, isso te dá fortaleza, isso protege você dos órgãos mais importantes da sua vida. Qual a terceira parte? A peça? Vestindo toda a armadura, vai estudar. Vamos lá. Cingidos com a verdade, couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E é interessante isso. A preparação não trata de fazer sermão, não trata de estudar. Está falando de você ser um mensageiro. Por isso que está escrito em Salmos: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Paulo está falando de uma caminhada no Evangelho. Quando você começa a caminhar nesses princípios, você começa a espalhar, porque as pessoas não veem o que você está pregando, elas veem o que você está fazendo. A sua vida tem que ser uma pregação, as suas palavras têm que condizer com uma vida de justiça, e não palavras que não fazem efeito na sua vida. Por isso que muita gente não se converte, porque você prega o Evangelho para ela, mas o que ela vê na tua vida não condiz com o que você prega. Por isso que tem que preparar os pés, que é uma caminhada, que é um andar dentro dos princípios do reino. Amém? Amém. Qual é a quarta parte? E empraçando sempre o escudo da fé. O escudo serve para apagar, como ele diz, com o qual apagareis todos os dardos, as flechas inflamadas do maligno. Por quê? Porque essas flechas são esses pensamentos que entram na sua mente. Às vezes você está ali numa boa e vem um pensamento ruim, irmãos. Às vezes você vê alguém e vem logo um pensamento ruim a respeito da pessoa. São flechas, são dardos que estão sendo lançados. Mas a fé faz com que ele se apague. Como assim, apóstolo? Como é que eu vou usar a fé para evitar um pensamento? Porque a Bíblia diz que naquilo que depender de vós, tem de paz
com todos os homens. Como é que eu tenho paz com todas as pessoas? Pensando melhor dela. Se a pessoa fez isso, ela estava com alguma boa intenção. A gente sempre pensa o pior. É ou não é? Alguém faz uma coisa que você não gosta, a primeira coisa que você faz é pensar o pior. Para se defender, você fala, também já não ia com a cara dela? E o crente que diz que o santo não bateu, irmão, crente macumbeiro. Meu santo não bate. Ó, tem gente que eu chego, aí o crente, não, eu não falo santo não, meu anjo. Ah, irmão, eu não falo santo não, pai, meu anjo não bateu, é meu pensamento mudando o nome, né? Evangeliquez. Então veja, como é que eu uso o escudo da fé? Crendo que o Senhor é quem me justifica. Eu não faço as coisas porque sou bom. Eu faço essas coisas porque Ele é bom e Ele pagou o preço por mim. E o escudo, além da questão da proteção pessoal, a principal tática de guerra de Roma, na verdade, não era no seu ataque, era na sua defesa. Era a formação de tartaruga onde um protegia o outro. Então, quando ele faz essa analogia, ele também está fazendo a analogia que nesse exército, o exército que seria a igreja, esse vínculo de um irmão com o outro é muito importante. E o que é que nos une? A fé. Isso mesmo. Escutou o que o Natan falou? O Natan falou que os exércitos romanos usavam o escudo como um dos principais fatores de vitória do exército romano. Não era o poder de ataque, mas o de defesa, que eles faziam como uma tartaruga. Eles juntavam os escudos e um protegia o outro. Então, quando nós usamos a fé, nós protegemos uns aos outros. A fé é o que nos une. É essa fé no Senhor que nos faz tornar fortes e protegidos. Porque eu protejo meu irmão pela fé. Eu me protejo pela fé. Eu me protejo dos ataques de Satanás pela fé. A fé, ela quebra toda a dúvida. E quando a dúvida, ela traz uma série de problemas, a fé, ela ultrapassa. Jesus falou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas. E ele não estava falando de forma figurada, ele estava falando de uma montanha. E ele ainda falou, se com um pouquinho de fé você disser a monte, lança-te no mar, o monte vai sair do chão e vai se lançar em Mosé. Eu creio que ele estava falando literal. Ele não estava usando uma metáfora, ele estava falando um fato. Então a fé é uma arma poderosa de defesa. E ela podia ser uma arma de ataque. Não, pela fé eu vou alcançar. Eu te falo pela fé, mas a fé não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa, é um escudo, é algo que te protege. Protege tua mente das contaminações, protege tua mente de pensar mal dos outros, protege tua mente de duvidar de Deus, porque às vezes você começa a duvidar e é aí que a sua fé começa a apagar. Então você precisa ter sempre o escudo da fé para proteger de todo ataque do maligno, né? Quinta parte. Qual é a sexta? Não, a quinta, essa foi a quarta. A quinta é o capacete da salvação. Por que o capacete protege a mente? Porque quando você tem certeza, convicção da salvação, você está protegido em todos os sentidos na sua mente. Porque o maior campo de batalha do homem é a sua mente. É aqui que vem todo ataque. O pecado começa na mente. Mas a salvação e a confiança no que Jesus fez é que te protege. É essa certeza da redenção. O mundo pode acabar, o dinheiro pode acabar, a minha vida, a doença pode tomar meu corpo. Eu posso morrer, mas eu estou salvo. E esse capacete te protege de toda desesperança, porque ele te dá esperança. Há algo maior por vir na sua mente, na sua vida, por causa do capacete, por causa da salvação que Jesus promoveu para você. Amém? E a última, a sexta peça, qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma de defesa e de ataque. E é uma espada que Paulo escreve aos Hebreus dizendo que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do coração humano. Amém? Vou pegar. Vou pegar. Então, a espada é uma arma de ataque e de defesa. A palavra de Deus é poderosa. Por exemplo, você não tem que defender a palavra de Deus. A pessoa vem, não, porque a Bíblia é cheia de falhas. Já ouviu isso? Cara, como é que tu acredita num livro antigo de lendas, de mitos? Tá lá, como é que um homem comeu uma maçã? Eu falei, a Bíblia não está dizendo que ela comeu uma maçã, falando que tinha um fruto que era proibido. Era um fruto que tinha no jardim. A maçã,
Já é uma ideia muito depois, mas a Bíblia não fala que é maçã. Não, apóstolo, é a maçã. Inclusive o iPhone é o fruto proibido, né? A Apple é o fruto mordido. Até mordida, irmãos. Isso é um símbolo. Você foi errado 2 vezes, né? Porque é da ideia do Edson, aquele que caiu a maçã. Não, Edson não. Isaac Newton, que a maçã caiu na cabeça. E aí ele desenvolveu a teoria da gravidade. Você acredita que existe gravidade porque uma coisa cai? Você é um homem de fé. Você está usando o escudo da fé. A gente acredita no que dizem, mas vamos deixar isso para lá. Não vou voltar para a terra plana, eu não quero mais saber da terra plana. Então vamos ficar aqui. A espada do Espírito, que é uma arma, e isso é interessante, irmão. A palavra de Deus tem que ser proclamada. Ela só é espada quando ela é proclamada. Se você tenta discutir baseado na Bíblia, você perde a discussão. Se você tenta convencer usando a palavra de Deus, você perde a discussão, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então como é que eu uso a arma da palavra? Eu uso a arma da palavra proclamando para outros e para mim. Porque de vez em quando você não fica fraco. Aí o que você tem que fazer? Mas está escrito, escuta bem a minha alma, está escrito: olharei para ele e sereis iluminados. Então no meio dessa escuridão que eu estou vivendo, eu vou olhar para o Senhor, porque Ele vai iluminar, meu rosto não vai ser confundido. Está escrito! A maior exemplo que nós temos de como se usa a espada é Jesus sendo tentado no deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come, mata a tua fome. E ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Ele não tentou explicar. Aí Satanás sentiu qual era. Falar que para citar a Bíblia, eu vou citar também. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que ele te sustente com as suas asas. Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque só citar a palavra, e isso aí é o que... Lembra quando o Jô Soares estava no auge? O que eu ouvia de gente dizer: o Jô Soares conhece a Bíblia. Eu já vi ele citar: olha, ele conhece a palavra. Não, ele não conhece a palavra, ele conhecia o livro. As pessoas conhecerem a Bíblia como livro não é a mesma coisa que as pessoas crerem na Bíblia como a palavra de Deus. Ela só se torna uma espada quando ela é crida. Aí quando você junta a justiça, a verdade, a fé, a salvação, a preparação do Evangelho, e você pega a espada, você vê que ela é a última arma citada, porque ela é a junção de tudo isso. Aí essa espada se torna importante, porque aí você fala ela com poder. Então uma palavra dita com poder, ela é muito mais precisa do que uma palavra citada como só uma escritura. Então Jesus falou para ele: mas está escrito, não tentarás. Aí por último ele disse: olha, tudo isto te darei, todos esses